Olá, então, agora está tendo toda essa discussão, né, a respeito das fake news, né, das notícias falsas, das mentiras, que tem que ser combatidas, que precisamos acabar com as notícias falsas e com as mentiras. Isso vindo da boca de quem mentiu em seu próprio currículo. Alexandre de Moraes mentiu no currículo. Por que Alexandre de Moraes mentiu no currículo? Antes de mais nada, justiça seja feita. Moraes está longe de ser o primeiro político a mentir sobre sua qualificação acadêmica. O que é mais engraçado, né? Porque ele não é político, não. Não teoricamente, né? A gente sabe que na prática, realmente, o Alexandre de Moraes ele é um político travestido de jurista, que ele não é um sujeito realmente que age com imparcialidade, ele é um sujeito que age com parcialidade, ele tem interesses políticos, ele realmente tem todo o interesse político ali no meio, né? E é um sujeito que diz ser um grande combatente das notícias falsas, de que o TSE e o STF vão ficar encarregados de fazer ali o Ministério da Verdade. Mas ele mentiu, olha lá. O ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado pelo ex-presidente, né, Michel Temer, para ser juiz do STF, a depender da aprovação dos senadores, ele foi aprovado, né? Mentiu em seu currículo Lattes. Lá afirmou ter cursado pós-doutorado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, ao mesmo tempo em que fez doutorado. Também pesa contra Moraes uma acusação de plágio, embora esta seja um pouco mais branda. Trata-se de copiar trechos de um livro sem dar a citação específica, apesar de ter colocado o livro copiado na bibliografia do seu trabalho. Isso aqui, quando você faz um trabalho acadêmico, por exemplo, um TCC, né? Você está lá redigindo o texto, né? Você está lá fazendo o texto, e você pode sim colocar o trecho de um livro para dar mais força no seu argumento, porém você tem que fazer a citação, né? Você tem que botar entre aspas o texto que você copiou, botar lá o livro, a página, acredito que o autor, a revista, acredito também a data de lançamento. Aí no fim você faz lá uma bibliografia mais específica do livro realmente que você pegou, né? Você tem que botar nos dois cantos, né? Só que ele só colocou em um, só que ele colocou só em um canto. Então assim, plágio, quando você faz um trabalho acadêmico, você pode até ser processado, né? Que é direito autoral. Você pode até, não sei se preso especificamente, mas óbvio, você pode receber lá uma punição da universidade em que você está fazendo o trabalho, né? E, e olha só que coisa, né? Um cara que é teoricamente de dentro da instituição mais importante do Brasil, né? O cara tá dentro da instituição mais importante do Brasil, é um dos grandes censuradores do STF, é um dos grandes ativistas do STF, e o cara fez isso. Qual é a moral que ele tem para falar de quem está teoricamente mentindo, sendo que ele mentiu e ainda plagiou? O problema do doutorado e pós-doutorado, no entanto, é inegável, é impossível cursar ambos ao mesmo tempo. A mentira é clara. Por que ela aconteceu? Em poucas palavras, foi porque Moraes ficou ansioso demais para converter capital acadêmico em capital político, e assim ter mais credenciais para ser secretário de Justiça de São Paulo. Parece que ele fez parte do governo do Alckmin, né? E lá ele mentiu sobre o currículo dele, né? Ele disse que fez pós-doutorado e doutorado ao mesmo tempo. Como é que você pode fazer isso, né? O cara é... Enfim, você tem etapas, né? Quando você faz essas coisas, tem etapas. Você tem que fazer uma coisa primeiro para depois ir para uma outra. Você não pode fazer esse tipo de coisa, né?
Agora, por que a grande mídia não pressionou ou não fez críticas ao Moraes por ter mentido, né? Se fake news é crime, ele deveria estar preso, né? Ele deveria estar fora das redes sociais, porque ele mesmo mentiu. Isso é muito claro, ele faz parte do establishment, né? O André Janones até hoje faz mentiras, aí espalha mentiras e não acontece nada com ele, né? Antes de mais nada, justiça seja feita, Moraes está longe de ser o primeiro político a mentir sobre sua qualificação acadêmica. Só que ele não é político, ele é jurista, ele é magistrado, né? Ele é um ministro do STF, ele é um julgador, né? Como é que ele pode mentir? E assim, para você ser ministro do STF, você não precisa ter um currículo invejável, ou você não precisa ter. Você sequer precisa ter sido magistrado, né? Você simplesmente é indicado pelo presidente e se o Senado aceitar, beleza. Você entra lá, você pode não ter nenhum conhecimento jurídico, você pode ser um Zé Ninguém, mas se você for amigo ali de um grande partido político, você simplesmente entra no STF, né? O Dias Toffoli é talvez o maior nome falacioso que o PT já indicou ao STF, né? Porque ele não tem currículo nenhum. Ele é um advogado, óbvio, nada contra quem só é advogado, né? Mas ele era advogado do PT, né? Então é um sujeito que não tem qualificação nenhuma. E é por isso que eu digo, cara, STF hoje em dia não vale mais nada em termos de qualificação acadêmica. Até eles mesmos, você vê que todas essas escolhas foram horríveis, né? Você não teve um juiz ali mais de centro, um juiz ali que realmente fosse moderado, não, você só tem essas pessoas ali extremas, né? Da extrema, né? Do lado extremado, né? Olha lá. O prefeito do Rio de Janeiro, né? Porque essa notícia é antiga. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dizia ser doutor em engenharia civil pela Universidade de Pretória, na África do Sul. O cara dizia ser doutor em engenharia civil pela Universidade de Pretória. Lá. Então, por que o cara vai botar isso no currículo dele, né? Enfim, para inflamar, né, o seu currículo, sendo que ele não é nada disso, para, sei lá, olha, ele é um grande acadêmico, vamos votar nele, vamos apoiá-lo, né? Então, realmente isso aí, só que assim, o Marcelo Crivella, ele é um político. Então, você até entende que ele faz esse tipo de coisa. Agora, você vê pessoas ligadas ao poder judiciário fazendo esse tipo de coisa, realmente é um grande problema, né? Porque teoricamente deveria ter uma qualificação técnica, né, para a pessoa entrar num negócio desse, né? A ex-presidente Dilma Rousseff afirmava ser mestra e doutora em economia pela Unicamp. Até eu caí nisso, eu achei que realmente ela era formada pela Unicamp em economia, alguma coisa do tipo assim, né? Mas parece que ela é só formada em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas as pessoas eu acho que ficaram com isso na cabeça, né? Ah, não, ela é economista da Unicamp, né? E é aquilo também, é aquilo que eu digo, né? Você ter uma formação acadêmica não necessariamente prova que você é uma pessoa competente para exercer algum cargo. O Lula, por exemplo, ele é muito mais competente em tese do que a Dilma. Os dois são competentes iguais, essa é a realidade. Só que o Lula não tem formação acadêmica nenhuma. O Lula é um analfabeto político, um analfabeto funcional, um analfabeto acadêmico, um analfabeto de tudo. E isso é aquilo. A Dilma, ela tem teoricamente uma formação acadêmica muito mais elevada do que o Lula, mas o Lula realmente é um orador melhor, ele é uma pessoa, digamos assim, realmente mais sábia do que a Dilma, né? Porque a Dilma realmente é um aborto, né? Um aborto intelectual. Mas realmente é isso, né? Então você ter uma formação acadêmica não prova que você é capaz para isso.
Agora, é fato também que o Lula não pode usar a desculpa de que ele era muito pobre, porque ele já foi presidente da República, agora ele vai ser presidente da República de novo, né, ao que tudo indica, e ele nunca teve realmente o interesse de fazer uma faculdade ou fazer algum curso, ele basicamente não fez nada. Isso que é o mais irônico, né? Ele se diz tanto defensor da educação, que vai criar não sei quantas universidades, ele nunca fez nada, ele nunca se formou em nada, nunca procurou realmente buscar um conhecimento a mais ali para se formar. Ele sempre foi o quê? Ele sempre foi um líder sindical que fazia dos maiores absurdos, né? E nunca realmente exerceu função nenhuma, nunca foi útil para a sociedade, mas por ser uma pessoa popular e que realmente tinha uma oratória, ele conseguia converter as pessoas para o lado dele, né? Então você não precisa ser um cara formado, acadêmico, um mestre, né, em economia, um mestre em direito, não, você simplesmente pode ser um Lula da vida e enganar milhares de pessoas, né? Olha lá, a ministra Carmen Lúcia, também do STF, dizia ter doutorado em Direito pela USP. Todos mentiram. E o que é mais engraçado é que realmente a Carmen Lúcia ela já é mais antiga do que todos esses aí, né? E ela também você vê, pô, pessoa do STF já há muito tempo e vem mentindo, né? Pô, isso que é engraçado, né? Por que a pessoa mente, né? Pelo menos o Dias Toffoli acho que não mentiu, né? Ou pelo menos não, né? Enfim. Pelo menos o Dias Toffoli não mentiu, né? Não ficou muito claro isso aqui, né? Certamente não mentiu. Pelo menos isso, né? São três figuras políticas bem-sucedidas. É improvável que tenham chegado a seus postos por conta de méritos acadêmicos. É lógico que não, porque Tiririca é deputado, ele é bem-sucedido. Ninguém vai dizer que o Tiririca tem intelectualidade, mas ele é um cara que sabe fazer humor e que ele angaria apoio popular. Mas é que tá. Você acha justo o Tiririca ser deputado? É, é o voto popular. Agora, você dizer que Dias Toffoli, que Alexandre de Moraes, que Carmen Lúcia têm mérito de serem ministros do STF, aí não. Não acho que eles possuem mérito para isso. E é muito interessante, ó. Não porque o país não valorize conhecimento, mas porque capital acadêmico não se converte automaticamente em capital político. Foi o sociólogo francês Pierre Bourdieu quem melhor identificou esse fenômeno. É frequente a tentativa de converter capital, entendido como os recursos que certo indivíduo tem em um campo, obtido em outras áreas, para o campo político. Romário, ex-atacante da seleção brasileira, é hoje senador porque obteve sucesso com essa estratégia. Transformou gols em votos. Mas é que tá, o Romário ele é famoso. E o Romário, ele até que é um cara, se você pega umas entrevistas dele antigas, ele é um cara que tem cabeça, ele não é simplesmente um jogador de futebol, né? Ele é um cara realmente que tem ali um... Ele sabe realmente das coisas, ele é inteligente e tal, ele tem realmente ali... Ele realmente é um político bom, ele não é um político... Assim, político bom no sentido de que ele realmente fala bem, entendeu? Porque não existe político bom, né? Mas sim, a questão do Romário, de novo, ele é senador. Senador é político. O juiz, o ministro do STF não deveria ser político. Eles não deveriam ser políticos. Eles não deveriam ficar fazendo politicagem ou ativismo. Eles não deveriam. Né? Você pega, por exemplo, o Barroso mesmo. O Barroso, não sei se mentiu, não sei a formação dele, mas o Barroso chegou a defender com unhas e dentes o Cesare Battisti, né? Já falei e vou continuar falando. O cara defendeu o Cesare Battisti. Falou que o Cesare Battisti não era criminoso, não cometeu crimes hediondos. Hoje em dia o cara fala contra pessoas que simplesmente questionam as urnas. Então assim, você percebe que o Deep State está realmente no controle do Brasil e das instituições. Sempre estiveram no controle, na realidade. Sempre estiveram. Por que eles falam que o Bolsonaro, ou que outros candidatos da direita, por que eles atacam tanto esses candidatos? Porque esses caras fogem da linha convencional do Brasil. Eles aceitavam a oposição ali do PSDB porque o PSDB era a mesma coisa, representava a mesma coisa do que o PT, né? Então você ter essa diferença,
o establishment, teve um grande baque. E apesar do Lula ter sido eleito, ele não tem o Congresso nas mãos dele. Pérez falou que vai fazer oposição. Aí você tem que ver como é que vai ficar os outros cantos. E se a economia não ficar boa? Será que eles vão continuar apoiando? A Dilma caiu por causa da economia, não foi por falta de articulação política. Porque ela tinha bastante articulação política. O que derrubou ela foi a economia, que capotou 2 vezes, 3,5% praticamente, em 2 anos, 3,5%. Em anos que não tinha crise mundial nenhuma. Não teve Covid, não teve guerra. Alexandre de Moraes não disputou eleições ainda e provavelmente não disputará. Já pediu desfiliação do PSDB. Seu capital político é de outra natureza. Até agora pretendeu ser reconhecido como um quadro técnico, com lealdade política. É a combinação perfeita para ser nomeado secretário de governo estadual ou ministro. Todo governador e presidente gosta de justificar escolhas políticas com o argumento de que o nomeado é reconhecido na área de conhecimento de que a secretaria ou o ministério trata. Na área de conhecimento de que a secretaria ou o ministério trata. Hoje em dia você pode usar o exemplo, por exemplo, do Flávio Dino como ministro do STF. O Flávio Dino, ele foi realmente juiz federal, acho que durante 12 anos, mas isso só mostra uma coisa, ser juiz federal nesse Brasil não quer dizer nada também, né? Imagina um cara como Flávio Dino sendo juiz federal, né? O cara exerce um poder absurdo, né? E usa o Estado para atacar pessoas, né? Que querem simplesmente estarem livres das amarras estatais, né? E hoje ele é um dos cotados ali para ser ministro do STF. A grande questão, e o cara foi filiado ao PCdoB, partido extremista de esquerda, né? Apesar de falarem que não, o PCdoB é um partido extremista de esquerda. E ele iniciou a carreira dele política no PT, lá no tempo que o PT era mais radical, que era de extrema esquerda também, né? Hoje em dia o PT está voltando, né? Você vê os nomes que o PT indicou, não tem ninguém praticamente do centro. Não é aquele governo que eles fizeram em 2002 que tentaram disfarçar ali que era um governo mais para centro. É lógico, a indicação do Henrique Meirelles era realmente uma indicação mais técnica, é verdade, mas é óbvio, eles queriam fazer um governo bom para calar os opositores no sentido de que nós fizemos um bom governo. Só que na atual situação, eles pegaram votos de umas pessoas muito mais radicais. Então, assim, isso aqui é um fenômeno mundial que está acontecendo, que é na polarização do mundo. Cada vez mais as pessoas estão indo para os extremos dos espectros ideológicos. O centrão, o meio está se esvaziando. As pessoas de centro estão se esvaziando. Mas por que isso está acontecendo? Muito por conta da briga política, né? Você tem toda essa questão de chamar a pessoa chama qualquer um que é mais à direita de fascista, de nomes. Pessoas ali que são de centro também são chamadas de comunistas, de socialistas. Aí acaba que tem realmente essa questão de polarização. Só que eu acho isso também positivo, porque a polarização aumenta o interesse em discutir política, aumenta o interesse na pessoa em buscar conhecimento sobre política. Então a pessoa ela já não é tão mais enganada como era no passado. É que as pessoas acreditavam no passado que o PSDB era oposição ao PT, nunca foi. Agora as pessoas estão mais espertas, as pessoas estão vendo a realidade. Então é isso, realmente, é igual o Flávio Dino. O Flávio Dino é um cara que teoricamente tem um currículo bom, um cara técnico. Vamos botar ele, mas ele é um socialista, ele é um comunista. O cara pode, no calar da noite, ele fala, olha, propriedade privada não vale mais. Ele pode falar, olha, direito à ocupação, direito à moradia, vale mais do que propriedade privada. Esse que é o problema. As pessoas falam do Nando Moura, né? O Nando Moura, ele fala que direito da maioria se sobrepõe ao individual. Gente, isso é um perigo.
Um ministro do STF, ele pode fazer isso, ele pode se unir com os outros ministros do STF e discutir isso. Falar que direito à propriedade privada é menos importante do que direito à moradia. Isso daria justificativa para o MST invadir um monte de propriedades aí Brasil afora. É um grande perigo. O Flávio Dino, ele é um perigo ali na nossa frente. Eu espero que realmente ele não seja sabatinado pelo Senado, porque isso seria uma tragédia, seria uma catástrofe. A gente geraria aí uma insegurança jurídica. A gente não sabe, será que esse cara vai acabar com a propriedade privada no Brasil? Porque já estão tentando fazer isso. Criando aí esses conselhos aí para desocupação. Gente, que absurdo. Cadê? Acabaram o direito de propriedade privada. Entre 2003 e 2006, o governador Geraldo Alckmin teve, em média, 37% das secretarias ocupadas por técnicos sem filiação partidária. José Serra, que assumiu logo em seguida, aumentou isso para 50%. No entanto, conforme aponta Ana Paula Massoneto, em sua tese de doutorado defendida na FGV de São Paulo, em 2014, Presidencialismo Estadual em São Paulo, o que une os partidos na coalizão. Esta divisão pode enganar, afinal, nada impede que uma pessoa seja filiada a um partido e ao mesmo tempo tenha credenciais técnicas. Exatamente. Dada a proximidade da conclusão do seu suposto pós-doutorado 2000, com sua nomeação para a Secretaria de Justiça do Governo de São Paulo, é provável que Moraes tenha turbinado seu currículo acadêmico visando facilitar sua indicação política. Afinal, em um país que trata qualquer advogado como doutor, ser pós-doutor confere a Moraes mais respeito do que seus colegas de OAB merecem. Então é exatamente isso, né? Ser pós-doutor confere a Moraes mais respeito do que seus colegas de OAB merecem, né? Você vê, pô, o cara é um pós-doutor, né? Enfim, lógico, a questão aí, se você tem uma formação acadêmica, eu já falei, né? Eu não acho que currículo deveria importar para nomeação política, porque político, enfim... eu não sou da tese de Estado eficiente, eu sou defensor da ideia de Estado mínimo, Estado inexistente. Né? O Estado ele tem que ser pequeno do tamanho que ele não ofereça danos ao ente privado, né? Que ele não seja aquele Estado inchado que não tem que ficar aumentando os impostos a cada ano, ou a cada mês, vai saber, né? Que hoje em dia, né, os caras querem aumentar imposto toda hora, né? Enfim, como prevenir as mentiras de mais políticos em relação às suas formações acadêmicas? A plataforma Lattes é aberta para consultar, enfim. Aí tem basta digitar o nome, verificar o que o sujeito afirma e checar nos sites das universidades se o trabalho foi mesmo realizado. Muitas faculdades disponibilizam isso publicamente. Para outras é preciso entrar em contato por telefone. Políticos sempre mentirão, mais do que nunca. Bom jornalismo é necessário para desmascará-los. Eu acho isso o mais engraçado, porque essa notícia ela é de 2017, cara. Essa notícia é de fevereiro de 2017. Vai fazer 6 anos. E hoje em dia, provavelmente, esse cara que fez, eu não sei se realmente é certo isso, mas provavelmente esse cara que escreveu isso aqui, hoje em dia ele defende Alexandre de Moraes. Eu não sei, não posso dizer, né? Porque eu não conheço a pessoa. Mas esse texto foi muito bem escrito, gostei bastante, achei muito interessante comentar a respeito disso. Eu discordo, acho que o Moraes não é político, né? Ele é um jurista, né? Ele é um
posso dizer, ele é um técnico do direito, né? Ele é alguém que realmente é formado em direito, bacharel em direito, acho que é advogado também, igual eu. Mas toda essa questão é que é um absurdo um cara que hoje em dia fala que é contra as fake news, que diz que tem que prender quem faz fake news, e ele mesmo mentiu. E ele mesmo mentiu. Mentiu em relação ao currículo, em relação à formação profissional, o que deveria ser mais grave ainda. Porque isso é fraude. É fraude. Fraude é você falar que tem alguma coisa e você não tem. Imagina se você está enviando um currículo para uma empresa privada e a empresa privada deixa isso passar. É fraude. Você está enganando a pessoa. A pessoa pode ter deixado alguém muito mais competente passar para admitir você, sendo que você mentiu. Isso é fraude. Eu considero isso muito mais grave do que o cara compartilhar um meme do Zap. Um meme do Zap que a mídia fala, não é fake news, não me diga que é fake news, isso é um meme. Você não sabe o que é um meme? Isso é só para a gente realmente pensar a respeito, para nós refletirmos a respeito, né, do atual cenário político. E você pode perceber, olha só como esses caras são hipócritas. Os caras mentem em relação à formação acadêmica. E eles não precisam disso. Cara, cargo político, de nomeação, você não precisa mentir. Simplesmente não dê motivo. Mas esses caras querem fazer o quê? Eficientismo estatal. Não, o Estado tem que ser eficiente. Mas não precisa. O Estado, principalmente em relação a essas coisas aí dentro de ministro, secretaria, o Estado nunca vai ser eficiente. Nunca vai ser eficiente. A única eficiência que o Estado teria é menos nomes, porque aí teria menos gastos e menos roubo. Menos roubo, né, da população normal, que é imposto. Imposto é roubo. Então não precisa. Por exemplo, para ministro do STF, ele também não precisa disso. O cara não precisa ter um currículo para ser um ministro do STF. Basta ele ser um político amigo do PT, amigo do PSDB. Basta isso. O cara não precisa ser um gênio. Um gênio. O cara não precisa. O que é mais absurdo ainda, como é que um cara desse consegue ser magistrado? Como é que um cara desse consegue ser juiz do STF? E mesmo se ele fosse um cara com currículo, também não faria a menor diferença. Mas isso só expõe a hipocrisia desse sujeito. Ele mesmo mentiu. E aí? Será que deveria ele mesmo prender? Será que o Alexandre de Moraes no futuro deveria prender o Alexandre de Moraes do passado que mentiu? Pois é, fica aí o questionamento e fica aí a reflexão. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Curtam, inscrevam-se no meu canal, curtam esse vídeo, inscrevam-se no meu canal e compartilhem, espalhem a palavra. E me ajudem aí a ganhar mais inscritos. Forte abraço.